Então hoje nós vamos fazer a correção da nossa atividade da página 102, né? Onde a gente viu aí o número de expressões algébricas ou literais, né? Então, na realidade, aí, o que a gente viu na aula passada? A gente viu como montar, né, essas expressões, ou seja, ver a expressão em si, o problema em si, e transformar ela numa expressão algébrica, né? Ver o problema e transformar esse problema em uma expressão algébrica, né? Então lá nós fizemos a atividade, não foram todas as questões da atividade que a gente fez, né? Eu marquei aqui só as que a gente fez lá na nossa atividade, que não foram todas, né? Então vamos lá, né? Vamos começar a corrigir a atividade. Só um minuto. Só diminuir aqui um pouco a velocidade do mouse, né? Estava muito rápido aqui para a gente poder gravar. Então aqui, a primeira questão diz o seguinte, então está aqui o problema escrito, né? E aqui nós vamos transformar esse problema que está escrito aqui em uma expressão algébrica, né? Lembra que a expressão algébrica pode ser formada só por letras ou por números e letras, né? Então aqui no caso aqui, ó, em uma certa loja, um livro custa X reais, né? Então a gente está vendo aqui que esse X, ó, vai representar aqui os livros, né? E um caderno, né? Tá aqui, ó, um caderno representa Y reais, né? Então o caderno aí representa Y, né? Aqui o caderno, né? O caderno aqui, ó, representa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio na compra de 5 livros e 8 cadernos, né? E 8 cadernos iguais a esses nessa loja, né? Então aqui, ó, como vocês viram, eu separei por cor. O X aqui vai representar os livros, né? Ó, e o Y aqui vai representar o caderno, né? Então quer saber quanto foi que ele pagou em X cadernos e em Y livros, né? Ou o contrário, né? Em X livros e Y cadernos. Então aqui é fácil, ó. A quantidade de livros que ele comprou foram X. Qual é o preço desse caderno? A gente não sabe. Perdão, do livro, né? Ele comprou 5 livros. Então, qual é o preço desse livro? Não se sabe. O preço desse livro foi representado pela letra X. Então, comprou-se 5 livros representado por X reais. Né? Então, aí é o valor que ele pagou pelos livros. Mas, quanto foram os cadernos? Os cadernos custaram Y. E quantos cadernos ele comprou? 8. Né? Então, eu vou ter a compra de 8 cadernos e por esse caderno ele pagou Y reais. Então essa é a expressão que representa a compra dos livros, viu? Mais os cadernos. Então ele pagou 5x pelos livros, mais 8 livros, mais 8y pelos cadernos, né? Então mais uma vez ele pagou 5x pelos livros e 8y pelos cadernos, né? Então aqui é a expressão que vai representar a compra desses livros e desses cadernos, viu? Então vamos para a outra questão, né? Questão 3. Vamos fazer ela bem aqui acima mesmo, viu? Porque aqui embaixo já está a quarta questão, o espaço aqui está curto, né? Eu vou fazer a terceira aqui acima, viu? Então vamos lá, o terceiro, né? Vamos fazer a resposta aqui, né? Então o terceiro ele pede para você calcular aí a área de um retângulo, né? Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É multiplicando um lado, né? Multiplicando um lado vezes o outro, né? Viu? Então aqui, a área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos, né? Então, o produto de dois lados. Qual é a expressão algébrica que você pode escrever para representar a área da figura a seguir? Então aqui a gente está vendo o seguinte, ó, que nessa medida aqui, ó, cada espaçozinho desse aqui representa Y, né?
E a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3 espaços, né? Nesse sentido aqui, né, que é o mesmo que está embaixo aqui, ó, cada medida vai representar x, né? Tá bem aqui o x representando a medida de cada espaço desses aqui, né? E aqui embaixo a gente vai ter 1, 2, 3, 4 espaços com o valor de x, né? Então, para representar a área dessa figura, nós vamos ter aqui a medida de 4x, que representa o lado maior da figura, né? Ó, aqui, ó, temos 4 espaços, como a gente viu aqui, né? 1, 2, 3, 4, e a medida de cada espaço aqui é x, vezes, né? A medida do outro lado, né? Que é o que representa esse lado, tá aqui a medida desse, né? Que é onde a gente vai ter 3 espaços, como está colocado aqui, né? E a medida de cada espaço é y. Então aqui a gente vai ter 4x vezes 3y. A expressão que representaria a medida desse lado, né, seria essa. Só como aqui é uma multiplicação a gente pode resolver, ó. 4 vezes 3, 12, né? 12 o quê? X, y, porque como são letras, basta juntar, né? Então vai ser representado por 12, xy, né? A expressão que vai representar aqui a área do retângulo, né? Então essa vai ser a resposta da terceira, né? Então lembre, você tem 4 espaços com a medida x, que você vai multiplicar por 3 espaços com a medida y. 4 vezes 3, 12, e juntou o x com o y, né? Então vamos agora para a quarta questão, né? Então aí a quarta questão, eu vou fazer ele bem aqui desse lado, viu? Aqui do lado da quarta questão, eu vou fazer aqui, bem aqui do lado. Então na quarta questão, suponha que um terreno tenha a forma da figura aqui mostrada, e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento pelas letras x e y. Qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Então agora não quer a área, quer o perímetro, né? Então lembra que o perímetro é a soma das medidas do lado dessa figura, né? Então o que nós vamos fazer? Como as medidas são x e y, nós vamos somar, né? Então aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5x, ó. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5x. Então vai ser representado aqui por 5x. Como é o perímetro, eu não vou multiplicar, né? O perímetro é a soma dos lados. Então eu vou somar os valores de x mais... Aí a gente tem, ó, 1, 2, 3y. Mais 3y. Então essa é a expressão, né, que representa o perímetro dessa figura. Se aqui fosse uma multiplicação, a gente poderia multiplicar, que iria dar 15, né? 15xy. Mas como é uma soma, eu não posso multiplicar, viu? Perdão, como é o perímetro da figura, eu não posso multiplicar, né? Eu multiplicaria se fosse a área. Então o perímetro eu não multiplico, eu somo, né? E na questão da soma, como são letras diferentes, viu? Eu não posso realizar essa soma. Lembra que na questão da soma de letras aqui, né? A gente só pode somar os dois termos se as letras que acompanham aqui os dois termos forem iguais, ou então se não tiver letra nenhuma, né? Viu? Então, a expressão que representa o perímetro dessa figura, ou seja, representa a soma dos lados dessa figura, vai ser 5x mais 3y, viu? A quinta questão diz assim: escreva a expressão algébrica que representa a área dessa figura a seguir, né? Então aqui a gente tem que lembrar que a gente viu um exemplo parecido com isso aqui na explicação do assunto, né? Lembra que aqui eu vou chamar de figura 1 e aqui eu vou chamar de figura 2. Como ele pede a área, né, que representa aqui as duas figuras, lembra que a gente tem que calcular a área da figura 1 e depois somar com a área da figura 2, né? Aqui a gente está vendo que tem um quadrado, né? Porque a medida de todos os lados são x. E para calcular a área de um quadrado ou de um retângulo, né, a gente sempre vai multiplicar um lado vezes o outro. Então, no caso do quadrado, nós vamos ter aqui, ó, x vezes o outro lado, que também é x, né? Onde x vezes x, né? Lembra que é a multiplicação? X vezes x vai ficar x ao
ao quadrado. Então, isso aqui é a expressão algébrica que representa a área desse quadrado, né? Lembra que é como propriedade de potência, né? Ou seja, se eu estou multiplicando duas letras iguais, né? Eu repito a base e somo aqui os expoentes, né? 1 mais 1, 2, né? Isso aqui é a expressão que vai representar a área do quadrado, viu? Então, a figura 1 aqui, o quadrado, a área dela é o x ao quadrado. Ficou x vezes x, ficou x ao quadrado. Então, como são figuras diferentes, eu vou somar a área da figura 1 mais a área da figura 2 para poder dar a área das duas figuras, né? E aí lá, a outra figura eu tenho um retângulo. Como é que eu calculo a área? Da mesma forma, eu vou multiplicar um lado, ou seja, o lado maior vezes o lado menor, que agora é um retângulo, né? Então, na minha multiplicação do retângulo, eu vou ter o quê? Eu vou ter aqui A vezes o Y, né? A vezes o Y. Onde A vezes o Y, basta juntar, né? Vai ficar Y, a área do retângulo, que é a área da figura 2. Então, eu vou somar o x ao quadrado, que foi a área da figura 1, mais o AY, que foi a área da figura 2. Então, essa é a expressão algébrica que vai representar a área das duas figuras, né? Eu vou calcular a área dessa figura, depois eu vou somar com a área dessa segunda figura. Então, tá aqui, né? A área da primeira, a área da segunda. Lembra a área aqui, né? Para fechar aqui a minha expressão, eu não posso somar aquela situação, né? São letras diferentes, a gente não pode fazer a soma, né? Viu? Então, vamos lá para a sétima questão, que foi a última. Na sétima questão, qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x? Então, ó, o que está pedindo aqui? Ó, quadrado, né? Quadrado de quem? De um número x. Então, o quadrado de um número x é só colocar o x ao quadrado. Então, ó, qual é a expressão algébrica que representa a soma do quadrado de um número x? Então, o quadrado de um número x, a soma, né? Mais, ou seja, mais quem? Mais o triplo. Quem é o triplo? É 3 vezes. 3 vezes quem? O mesmo número x. Então, é o mesmo 3x aqui, né? Então, tá aqui, ó, o quadrado de um número x, a soma, mais o triplo do mesmo número x. Ou seja, o triplo de um número é 3 vezes esse número, né? Então, como o número, a gente não sabe quem é e a expressão está dizendo que o número é x, então o triplo de um número x é 3x, né? Então, a expressão algébrica que vai representar essa soma, viu? Que vai representar essa expressão algébrica é justamente o x ao quadrado mais o triplo do x. Então, essa é a resposta da sétima questão, né? Então, a gente viu que a atividade toda, ela se baseia em pegar uma expressão que está escrita, né? E transformar em uma expressão de números e letras, ou só letras, né? Como nesse caso aqui do sétimo, a gente teve números e letras. Aqui na quinta questão, ó, já foram só letras, né? E aí vai, viu? Então, é ver o que está escrito e transformar aquilo que está escrito em uma expressão algébrica, né? Viu? Usando letras ou números e letras, viu? Então, Então, finalizando aqui, né? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu joinha lá embaixo, viu? E se você precisar da ajuda com a correção de alguma atividade ou de algum assunto, viu? Você pode deixar lá nos comentários pedindo a videoaula daquele determinado assunto que a gente grava, viu? Até a próxima aula.